Ricos contra pobres. E eu venho falando, eu aceito uma discussão de corte de gasto, do que é que seja, austeridade fiscal, equilíbrio fiscal, chame do que quiser. Mas vamos começar verdadeiramente do andar de cima, o alto funcionalismo público. Em 2025, penduricalhos de juízes já superam o custo de 5 programas sociais. Os chamados penduricalhos pagos a juízes e desembargadores já superam, em 2025, os custos de ao menos 5 programas sociais do governo federal que atendem a dezenas de milhões de brasileiros. E quantas pessoas recebem penduricalhos, para a gente fazer essa proporção? Até agora, esses pagamentos de penduricalhos já custaram 6,89 bilhões, segundo dados públicos do CNJ compilados pela Coluna. O valor, 6,9 bilhões, foi destinado a apenas, eu vou arredondar para cima, 19 mil magistrados. 19 mil. Os programas sociais estamos falando de dezenas de milhões. 19 mil. E mesmo assim, sendo apenas 19 mil, é superior ao gasto do governo com 5 programas sociais que atendem milhões de brasileiros pobres. Como não são considerados salário, os penduricalhos são livres de imposto de renda. E aí, Lula? Cadê o rico contra pobre? Vamos botar para o rico pagar imposto de renda, Lula? Da pessoa física. Vamos facilitar para as empresas e vamos botar na pessoa física. A empresa, a gente bota o mínimo possível para ser vantajoso para o cara deixar o dinheiro na empresa. Ao invés dele tirar o caixa da empresa e botar no bolso, aí ele vai ter que pagar imposto de renda. Ele deixa na empresa, ele reinveste, compra mais o terreno, constrói mais uma fábrica, emprega mais gente, compra mais maquinário. Aí você bota no imposto de renda, Lula. Vamos ver se tu é o brabo mesmo. Os penduricalhos são livres de imposto de renda. Também não entram no teto constitucional que limita os salários dos servidores públicos aos vencimentos do ministro Supremo. O cara ganha mais de 46 mil reais. Esses valores já ultrapassam, por exemplo, os gastos da União com o seguro-defeso pago a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca. Também são maiores do que os desembolsos como Auxílio Gás, Pé de Meia, o Garantia Safra e o Auxílio Reconstrução, criado para apoiar vítimas das enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Do começo do ano até o dia 20 de maio, o MEC já executou 2 bilhões do Pé de Meia. 2 bilhões. Um terço. Desculpa, menos de um terço dos penduricalhos. Eu prefiro, velho, que o Lula aí... Esse dia do Lula, eu não acho que é pra manter o pessoal na escola, né? É pra ganhar popularidade. Mas eu prefiro que o Lula ganhe popularidade, pelo menos o dinheiro tá indo pra realmente pro cidadão comum. E é um dinheiro que vai rodar na economia. O cara vai comprar um tênis, vai comprar uma besteira, vai dar entrada que seja numa moto, num videogame, o que é que seja, vai cortar o cabelo, vai comprar uma roupa, vai estar comprando alguma coisa, vai estar circulando. É o pobre, velho. Que é quem tá lascado nesse país. Vamos falar, quer falar de corte de gasto? Vamos começar por aqui, pô. Por aqui, ó, tá bem claro. Eu acho que o Brasil inteiro, todo cidadão brasileiro que não é filiado ao Centrão, não é amigo do Ciro Nogueira e não é petista, vai concordar com isso. Pé de Meia é considerado uma das principais vitrines de terceiro mandato do Lula e mesmo assim não chega nem perto dos custos dos penduricalhos. O Pé de Meia, ele atende cerca de 3,2 milhões de jovens. Os penduricalhos, 19 mil. Aqui, 3,2 milhões. Um terço do valor. O seguro-defeso é uma compensação temporária paga a 1,2 milhão de pescadores. Que bota comida no teu prato. Durante os meses em que a pesca de certas espécies é proibida. Até maio, o benefício já havia consumido 5,5 bilhões. Ainda inferior, né? Mantida essa média estimativa para o semestre de 6,6 bilhões, ainda abaixo do total gasto com os penduricalhos. Os penduricalhos também superam os gastos com o Auxílio Gás, benefício destinado a 5,37 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. O programa tem orçamento de 3 bilhões e meio para 2025. Já consumiu 1,7 bilhão até agora. Um quarto do valor. Desculpa,
o equivalente a menos de um quarto do valor. Deixa eu corrigir, menos de um quarto do valor. Meu Deus do céu, velho. Outro exemplo, auxílio reconstrução. Você lembra do Rio Grande do Sul, né? Meu Deus do céu, tristeza que foi aquilo. Neste ano, o programa consumiu 103 milhões. Cada família recebe uma parcela única de R$ 5.000, 5.100, como forma de compensar parte das perdas materiais. E aí, gente? Gastou, ó, vamos botar, ó, 103 esse ano, 103. 103 para 6,9 bi. É 69 vezes a menos. A gente podia aumentar os 5 por 69 vezes. Vamos botar só por 60. Cada família poderia receber 300 mil. Tu prefere que cada família receba 300 mil ou dá penduricalho acima do teto para juiz? Se é para a gente manter o gasto atual do Brasil, continuar, né, tendo aí déficits, né, ou pelo menos ficar no 0 a 0, não vai ter superávit primário. Se é para continuar tendo déficit, vamos pelo menos dar o dinheiro na mão do povo, né? Porque o povo segue sofrendo e a elite é cada vez mais beneficiada. Já o Garantia Safra, programa menos conhecido, é voltado a agricultores familiares, especialmente no Nordeste. Em 2025, o benefício custou 781 milhões, o equivalente a pouco mais de 11% do total de gasto com penduricalhos. Então, assim, é um absurdo tudo que acontece nesse país. Aí você vê. Aí quem apareceu, quem deu a da graça, quem resolveu dar entrevista? Roberto Campos Neto. Discurso de nós contra eles é ruim e não fará o país crescer. Diz o cara que era a trava, né, pro Brasil andar para trás. Aí Neto comenta, Campos Neto culpa a polarização pelo atraso do país. Mas o que de fato nos paralisa é o consenso entre tecnocratas e organismos internacionais, que é colocado em prática pela esquerda, pelo Lula, todos comprometidos com a mesma agenda de transição verde, digitalização financeira, vigilância disfarçada de inovação. O Banco Central virou peça central dessa engrenagem, atua como instância de controle, blindada do debate político e responsável por manter o país dentro dos trilhos definidos de fora. A estabilidade que defendem é seletiva. Ela trava o que escapa da cartilha e estimula o que serve à agenda. A dificuldade de acesso ao crédito não é acidente técnico, é um filtro ideológico. Financia-se o que se enquadra na lógica de Davos, como ESG, agenda climática, digitalização compulsória. Fora disso, o Brasil real é tratado como um risco. Não é a polarização que impede o crescimento, é a arquitetura institucional que transforma qualquer tentativa de soberania em anomalia. Aí eu fui pegar a nota para ler na íntegra, aí perguntaram para ele, e aí, velho? E o Galípolo, hein? Como é que tá o Galípolo no Banco Central? Não tenho nenhum reparo a fazer. Tem atuado de forma técnica, 100% técnica, comunicado com transparência. Está fazendo um trabalho irretocável. Selic 15%, 15% irretocável. Irretocável. O Brasil, mesmo tendo um mercado consumidor grande, mesmo com a moeda tendo um relativo controle, né? Assim, ela varia assim, numa faixa minimamente previsível, varia de 5,50 a 6 e vai, tá mais ou menos ok, né? Tá entre as 15 maiores economias do mundo, mas tem o segundo maior juro do planeta. E querem que tu ache que isso é normal. Isso é normal. É decisão técnica. É uma decisão técnica. Aí imagina, né? 9 pessoas na sala. A gente bota mais 0,25 ou 0,19? Não, 0,19 é meio feio, né? É bom um número redondo. Bota 15. Bota 15, decisão técnica. Aí a gente vai botar aqui pra gente ver, né? Se a economia ainda vai continuar mantendo o dinamismo, ela vai desacelerar, porque a economia precisa desacelerar. Ela tem que andar para trás, né? A atividade tem que reduzir, que é para o povo passar necessidade de começar a baixar o preço na marra. Decisão técnica. Só conseguem pensar o Brasil em termos de desacelerar. Tudo é feito para desacelerar, porque você tem que alcançar a meta de inflação, só consegue pensar em inflação. O único freio que existe é a taxa de juros. Aí vem outro ponto, que tem tudo a ver com o Banco Central. E afeta a vida de todos vocês. Loteadas, agências reguladoras tomam medidas em série anti-consumidor, anti-povo. Agências reguladoras, que Bolsonaro falou para vocês, me deem metade do Congresso e a gente muda esse país. É no Senado que passam as indicações lá para agências reguladoras. Tamo aí, ó. Toda vez que você viaja precisa pagar para despachar a bagagem, está cumprindo a determinação da ANAC.
O órgão regulador, que tem como função proteger o interesse do consumidor, também já decidiu fechar todos os postos de atendimento presenciais nos aeroportos. Teve um problema com seu voo? A agência só recebe queixas por meio digital. E tem mais. As reclamações são feitas na plataforma gov.br e não no canal próprio da ANAC, o que significa que são misturadas a todas as outras de todos os assuntos direcionados ao governo. Precisa remarcar um voo e tem que pagar quase o preço da passagem para isso? Também é autorização da ANAC. Compra um bilhete, quer transferi-lo para o nome de outra pessoa? É a ANAC que proíbe essa possibilidade. Medidas anticonsumidor como essas não são exclusivas da ANAC. O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que reúne PROCONs, Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, do Ministério Público e associações de consumidores, tem listado inúmeras decisões que atendem mais às empresas do que aos clientes. As decisões são tomadas pelas diretorias colegiadas das agências, compostas por indicados de senadores. Quando os nomes chegam ao Senado para análise, já está tudo acordado para aprovação. Nos cargos, os diretores atuam de acordo com os interesses dos padrinhos políticos. Aí você tinha que se perguntar. A gente reclama dos oligopólios, dos oligarcas brasileiros. Exemplos são os grandes bancos. Quem é o senador, rapaz, que adora e tinha um afilhado no CAD, uma espécie de STF da economia. O papel do CAD é garantir a livre concorrência. Quem? O Ciro Nogueira! Meu Deus, é coincidência. É óbvio que é uma coincidência. É porque Ciro Nogueira é um gênio. Aquela cabeça dele, pelo tamanho, você vê, o cara é um gênio. É assustadora a quantidade de problemas que as pessoas levam à justiça para discutir coisas que, na verdade, são regras impostas pelas agências. Elas são uma gigantesca porta giratória para políticos e para gente que quer trabalhar no setor empresarial. Chega a ser vergonhoso, constrangedor, absurdo, disse Igor Rodrigues Brito, do IDEC, maior associação de consumidores do país. É comum que, ao fim do mandato de 5 anos, esses dirigentes sejam empregados pelas empresas que eles deveriam fiscalizar. Prática conhecida como porta giratória. Ele vai, trabalha na agência reguladora por 5 anos, acaba o mandato, ele vai trabalhar na empresa que ele fez regulamentações que são bem simpáticas. Recentemente, a Anvisa, muito criticada no passado, desobrigou a indústria farmacêutica de colocar bulas impressas nos medicamentos. Os 5 diretores entenderam que seria bom para o consumidor, ter que buscar na internet informação, e que seria bom para as empresas deixarem de ter esse custo. A medida só não foi implementada porque o IDEC entrou na justiça e conseguiu derrubar a decisão colegiada. A mesma Anvisa adiou por mais de 4 anos uma discussão para que as empresas de alimentos incluíssem nos rótulos um alerta indicando o excesso de nutrientes críticos à saúde, como ao teor de açúcar. A agência deu um prazo de 3 anos para as empresas se adaptarem e horas antes do fim do prazo, em 22 de abril de 2024, a diretoria resolveu, sem critério técnico, nem o critério técnico dessa vez teve, atendeu ao pedido das empresas para adiar por mais um ano a medida. A medida só entrou em vigor porque o IDEC recorreu à justiça. Nem sempre a justiça reverte decisões que impactam diretamente a vida dos consumidores. A Anatel desobrigou os operadores de telefonia de manter lojas físicas para atendimento. Está com problemas na sua linha telefônica, a internet não funciona, recebeu uma cobrança indevida? Acione o 0800. As operadoras que ainda mantêm lojas físicas o fazem porque querem, não mais por obrigatoriedade. A Anatel, que tem como atribuição defender os direitos dos consumidores de telefonia, também permitiu que as operadoras bloqueiem totalmente o serviço após 20 dias de atraso no pagamento da conta, alterando a própria regra anterior, que era 30 dias. A diretoria da Anatel autorizou ainda que as operadoras alterem os contratos com seus clientes durante a vigência. Essa é top, né? Você faz o contrato, no meio do processo pode mudar. Top. Nomeado em dezembro de 22, o advogado Alexandre Feira chegou na Anatel sem qualquer experiência no setor. Antes, foi assessor do Toffoli. Precisa de experiência? Eu vou pular. Me perdoa. Aqui é um claro ataque ao Estado Democrático de Direito. Achar que uma pessoa que já foi assessor jurídico do Toffoli, o cara tá apto para governar o mundo. O IDEC tentou afastar Freire da relatoria do chamado RGC, Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, demonstrando sua relação próxima com o jurista Ricardo Campos, que atuou como parecerista a favor da anulação dos pontos questionados pelas teles. Mas o conselho entendeu que não tinha impedimento. 100% técnico.
É tipo a CVM, que o presidente é irmão de um sócio do BTG, né? E não tem nenhum impedimento. Farmácias exigem CPF para dar desconto e vendem os dados do cliente. Outra prática recorrente é as farmácias obrigarem o consumidor a informar o CPF para obter descontos. A NPD ainda não aplicou nenhuma medida punitiva, apesar de já ter declarado em notas várias irregularidades no tratamento dos dados fornecidos pelos consumidores. Essa prática é considerada abusiva, pois fere os direitos dos consumidores que não devem ser obrigados a fornecer informações sensíveis para obter descontos ou benefícios. Responsável por fiscalizar os planos de saúde, a ANS autorizou empresas em dificuldades financeiras a aumentarem as mensalidades de contratos individuais e familiares acima do próprio teto da ANS. A agência também estuda autorizar a venda de planos de saúde sem cobertura para terapia, internações hospitalares, atendimento de urgência e emergência, desvirtuando o conceito de plano de saúde. Assim, isso aí para quê então, né? O cara não pode fazer terapia, não pode se internar, não pode se dar urgência nem na emergência. É pra quê então esse plano de saúde? Segundo o IDEC, significa que se a pessoa precisar de atendimento de emergência ou internação, tem que correr pro SUS, mesmo tendo plano de saúde. As agências reguladoras podem punir as empresas com multas e até com a caducidade de contratos, nos casos de concessão. Relatórios do TCU mostram, contudo, que as multas raramente são cobradas, pois as empresas recorrem à justiça e os órgãos reguladores não impõem outras sanções. Um levantamento do site Poder 360 apontou que, em 11 agências reguladoras, tem 23 bilhões de reais em multas aplicadas nos últimos anos e ainda não recebidas. Algumas dessas multas foram aplicadas há mais de 20 anos. Somente a ANS tem 7,6 bilhões a receber de operadoras de plano de saúde. Que coisa, né? Agora vá você, fique sem pagar para você ver o que acontece. Fique você sem pagar alguma coisa para você ver o que acontece. Vá achar que você é um campeão nacional. A Enel, companhia de energia que atua em São Paulo, por exemplo, tem multas que somam R$500 milhão. Nos casos do apagão em São Paulo, o governo e o ministro chegou a falar publicamente decretar caducidade do contrato, mas a Enel concluiu que não há elementos para afirmar que a empresa descumpriu o acordado. A ANEEL chegou a sugerir condicionar a renovação dos bilionários contratos de concessão ao pagamento das multas, mas a área técnica da agência concluiu que não seria possível a vinculação, uma vez que as empresas têm direito de questionar os valores nas esferas administrativa e judicial, né? Devo, não nego, pago quanto der. E é esse o governo, esse é o Brasil, porque o governo tá do rico contra as pobres. E o Centrão tá falando de austeridade fiscal, ajuste fiscal, equilíbrio fiscal. O Centrão, que tá lá em Lisboa, é mesmo? Não brinca comigo, né? Pelo amor de Deus. Pelo menos manda aí, né, uma pasta de hipoglós pra eu pintar minha cara de palhaço. Assim, pra não usar nenhum tipo de filtro. Fazer originalzão mesmo, assim, de hipoglós, de palhaço. Pega um batom vermelho assim, pinto meu nariz. Porque não dá pra levar a sério uma coisa dessa. Piada. Aí, diante desse caos, estamos discutindo 2026. Eu vou deixar para comentar isso depois. Tem mais um pouco também a ver com um certo deslocamento da imprensa do que se passa neste país. Aí ontem,